Espero que vocês estejam bem. Bom, eu sou a Aline, sou bibliotecária aqui do Senac Ribeirão Preto. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, contando com a audiência para essa nossa conversa sobre o livro Marinheiro, que foi escrito por Fernando Pessoa e atualmente é cobrado no vestibular da Unicamp. Eu vou fazer minha autodescrição agora, tá? Eu tenho cabelos longos, castanhos, pele branca, estou usando um óculos de armação preta, estou usando uma blusa também preta e estou em frente a um fundo branco. Essa descrição que eu acabei de fazer compõe uma das nossas ações de inclusão para esse bate-papo. E em breve eu vou pedir para as nossas convidadas fazerem o mesmo também, tá? Bom, hoje a gente está aqui para conversar sobre o livro O Marinheiro, né, que, diferente da maioria dos livros do Fernando Pessoa, é um texto dramático e não um poema. Como o próprio autor disse, né, no subtítulo do livro, esse é um drama estático em um quadro e foi escrito em 1913 e publicado em 1915 na revista Orfeu. Logo mais, as professoras vão falar mais a respeito dessa obra. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888 e foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, sendo uma figura central do movimento modernista português. Uma das principais características do Pessoa era a sua habilidade de ser vários poetas ao mesmo tempo. Então, ele criou personalidades, né, os heterônimos, que eram autores com personalidades próprias, estilos próprios, e os principais deles eram o Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. O Fernando Pessoa ele é dono de uma vasta obra, mesmo tendo publicado em vida apenas 4 livros, sendo várias outras dessas publicações póstumas. Ele faleceu em Lisboa no dia 30 de novembro de 1935, vítima de uma cirrose hepática. E hoje a gente está aqui para bater esse papo com o intuito de ampliar as experiências dos alunos, dos vestibulandos e das pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o livro Marinheiro, que é uma forma de buscar repertório, né, e senso crítico sobre alguns dos assuntos que são abordados nessa obra e que está sendo atualmente cobrada num vestibular tão importante do país. Para participar dessa conversa, eu conto com a presença de 2 ilustres convidadas muito especiais, duas professoras do Ensino Médio Técnico do Senac, a Raquel Faustino, que é graduada em Linguística, Pedagogia e Letras, Português e Inglês, mestra em Linguística na área de Estudos Clássicos pela Universidade Estadual de Campinas, estudante de pós-graduação Lato Sensu em Design Instrucional no Centro Universitário Senac e é professora de Linguagens e Suas Tecnologias no Senac Campinas. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda. Você pode se autodescrever, por favor? Olá, Aline, obrigada. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo é liso e longo, ele está solto, eu prendi um pouquinho atrás da orelha. E o meu fundo é uma parede branca. Muito bem, obrigada, Raquel. Também está aqui com a gente hoje a Renata Barbosa Rodrigues, que é técnica em turismo pelo Senac Bauru, graduada em História pela Universidade de Sorocaba. Tem experiência na área de História, atuando principalmente com os temas História da Educação, Ensino de História e Metodologias Ativas. Atualmente leciona no Senac Sorocaba para as turmas do Ensino Médio Técnico Integrado na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Bem-vinda, Renata. Você pode fazer sua autodescrição, por favor? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é encaracolado, eu estou vestindo uma blusa cor de ferrugem e eu estou numa sala em que o fundo é branco. Obrigada, Renata. Quem está aqui com a gente hoje, colaborando para a nossa acessibilidade nesse bate-papo, é o nosso intérprete de Libras, Lucas. Lucas, muito obrigada. Seu trabalho é muito importante para nós. E agora, gente, acho que a gente vai ao assunto mesmo, né? O motivo de estarmos aqui reunidas, que é falar um pouco a respeito do Marinheiro, esse livro tão diferente, no meu ponto de vista, dos que estão sendo cobrados nos vestibulares do país. E eu queria começar, Raquel, se você puder para a gente contar em algumas palavras a história do livro, sobre o que fala o Marinheiro. Bom, o Marinheiro, ele conta uma história que se passa num castelo, com 3 mulheres sentadas e elas estão velando o corpo de uma quarta mulher vestida de branco.
Então, a história se passa durante esse velório que acontece ao longo de uma noite, e elas vão conversando para passar o tempo. E essas conversas, elas passam por quem elas são, o que elas estão fazendo ali, começam a contar de sonhos que elas tiveram, elas começam a questionar a própria existência, como separar a realidade de sonho. Então, a história é construída através dessas conversas, num tom que é muito onírico, muito do mundo dos sonhos, dos devaneios. Então, a peça, ela tem esse clima de muito mistério, a gente vai tentando encaixar esse quebra-cabeça conforme a gente vai lendo. Ela tem uma pegada toda diferente, assim, eu achei, né? Uma atmosfera, é uma história diferente das que eu estava acostumada, né? E você pode falar um pouquinho para a gente como é que é contada essa história tão diferente? Então, realmente, ela é muito diferente, Aline. A história é contada na forma de uma peça de teatro. Então, a gente tem um texto dramático, e como grande parte dos textos dramáticos começa ali com aquela didascália, né? Aquele trechinho de texto para situar o leitor, que é onde a gente fica sabendo que é num castelo antigo, num quarto circular, com uma janela de onde a gente consegue ver 2 montes e o mar ao fundo. Então, essas são as pistas que a gente tem para começar a imaginar, então, esse cenário, né, onde a peça aconteceria se fosse encenada num palco. Claro que aqui a gente está trabalhando como uma obra literária, a gente leu na forma de livro, mas por ser um texto dramático, não tem como a gente não ficar imaginando essa peça sendo encenada, né? Imaginando, então, com atores, como que eles estariam fazendo isso. Essa peça ela é muito curta, ela acontece em um quadro, né, em um único ato, então é realmente uma peça pequena, e começa então com essa descrição e a gente tem essas personagens que aparecem, que eu já disse, né, que são 3 moças, são chamadas de donzelas, mais a quarta que está morta, né, que está sendo velada, e essas 3 donzelas que conversam ao longo da peça, elas não têm nome. Acho que isso já é uma coisa que chama a nossa atenção quando a gente começa a ler. Elas são identificadas pela ordem em que aparecem. Então, em vez de estar o nome da personagem, está assim, primeira, segunda, terceira. Então, é a ordem que elas começam a falar. Isso dificulta um pouquinho a leitura, porque já que não tem um nome, fica um pouquinho difícil a gente criar aquela caracterização de personagem e separar bem quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira. Essa ordem numérica acaba causando um pouco de confusão, que eu imagino que seja proposital mesmo, né? Eu falei que a peça é toda bem misteriosa, então essas personagens, ao longo da leitura, a gente acaba misturando um pouco quem que falou o que mesmo, foi a terceira ou foi a primeira, né? Então isso faz parte da leitura, faz parte, né, dessa graça de ler O Marinheiro. Outra coisa que chama muita atenção, tá até no subtítulo da obra, é que se trata então de um drama estático, né? O que é um drama estático? A palavra drama quer dizer ação em grego, justamente porque os textos os textos dramáticos foram feitos para serem encenados, para ter essa ação no palco. Mas o Fernando Pessoa nos presenteou com um drama que é estático. Não tem grandes ações, aliás, tem pouquíssimas ações. A gente tem 3 mulheres sentadas numa cadeira. Quando uma delas tenta levantar, tem aquele, não, levanta não, fica aí. Né? Então, é uma peça que não tem muita ação. Elas estão lá sentadas, conversando, e o que se passa na peça são essas conversas, essas falas, essas impressões que elas vão trocando ao longo da história. É muito interessante a forma como é contada, né? Como é tudo muito muito calmo. Eu tive essa sensação, né, de ser tudo muito calmo quando você está lendo, uma atmosfera assim, mais diferente. Então, quando você traz essa explicação aí, a gente começa a entender porque foi pensado talvez para ser encenado ali no estilo de peça mesmo. E trazendo um pouco agora para a Renata, tem vários livros que a gente lê que eles trazem um contexto histórico, né? Seja do momento em que aquele livro foi escrito, seja do país, seja alguma referência do próprio autor. No Marinheiro a gente tem isso também, Renata. É possível abordar um pouco da história de Portugal ali nesse texto do Fernando Pessoa? Com certeza, Aline, dá para a gente fazer algumas viagens no tempo, né, historicamente, para tentar compreender o que ele está querendo trazer para nós. Então, quando eu comecei a fazer a leitura, eu achei tão difícil quanto a maior parte das pessoas que eu ouvi, que eu li algumas resenhas, acharam também essa dificuldade justamente por conta desse lugar diferente de um drama estático, né?
Mas aí eu fui percebendo, fui pesquisando o que a gente poderia ter de possibilidade ali de interpretação histórica. Então, primeira coisa que me trouxe é que as falas saudosas do passado, né, a todo momento trazendo o que foi o passado, se esse passado existiu, se ele não existiu, quem que nós somos, todas essas coisas, me levaram direto para um lugar para pensar esse Portugal imperial, um Portugal que no final da Idade Média tinha uma burguesia enriquecida e que passou a fazer um financiamento dessa burguesia para que ela fosse para além-mar, né, buscando matéria-prima e esses insumos. Então, a gente tem em Portugal, em questão de impérios ultramarinos, um dos maiores que a gente teve na história da Idade Moderna e da humanidade. E, ao mesmo tempo em que ele remete a isso, talvez a certeza que a gente possa ter, ou a possibilidade, é quando ele fala que certamente a peça se passa num quarto de um castelo. Então, o castelo é um símbolo muito forte da Idade Média, né? E o quanto os resquícios da Idade Média vão ficando pelo território europeu até que a gente tenha o que eles chamam de Revolução Francesa, que é um dos maiores marcos do fim dos antigos regimes. Então, a gente tem esse cenário nesse quadro estático, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a realidade da data da publicação. Né? Como vocês disseram, foi escrito em 1913 e vai ser publicado em 1915. Então, ele está sendo escrito às vésperas da Primeira Guerra Mundial e é publicado durante a Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos que acontecem entre 1914 e 1918. Né? E esse momento em que a gente está às vésperas da Primeira Guerra, a gente vem com o continente europeu que passa por grandes transformações. A gente tem uma grande instabilidade social e política, passaram pela Guerra Prussiana, Portugal vem trabalhando uma questão de um veto ultramarino inglês, que vai começar a fechar suas portas comerciais e fazer com que isso fique um pouco mais difícil, né, para Portugal. Então, a gente tem uma realidade de um Portugal, numa palavra que a gente poderia usar, decadente, né? Por isso, essa coisa saudosa de retornar sempre nessa busca de um Portugal que basicamente já não existe mais e que está tentando se redescobrir, né? Enquanto a gente está falando desse modernismo português, a gente pode lembrar que no mesmo período, por exemplo, em 1915, a gente já tinha um estudo da teoria da evolução lá, que eles estão fazendo esses estudos por um tempo. A gente tem o desenvolvimento da psicologia e da psicanálise em Freud. Então, a gente está falando de duas coisas bastante que movimentam a sociedade, né, historicamente, que passo por problemas sociais e, ao mesmo tempo, eu tenho grandes inovações tecnológicas. Então, coloca a nação para refletir o que ela significa nesse cenário, né? E o que me chamou muita atenção foi a descrição também. Ele começa lá falando desse lugar e ele, para mim, a interpretação desses personagens, eles remetem também a esse cenário passado de Portugal. Essa mulher morta, a gente pode, inclusive, entender como esse império, que já foi grandioso, que conseguiu fazer colônias na América, no continente africano, lá na China, em Macau, e que, de repente, agora perdeu tudo isso, né? A sua última colônia a se tornar independente foi o Brasil, inclusive. E o modernismo português ele vai influenciar bastante o modernismo brasileiro. Então, esse império, que para mim é representado por essa mulher morta, está diante de 3 mulheres veladoras que estão vendo a hora passar, né? O tempo passa, cronologicamente e historicamente também, e elas guardam silêncio. Então, elas estão fazendo uma preservação dessa história portuguesa, né? Quem são essas 3 mulheres? Elas não têm nome, como vocês comentaram. Não tem nome porque é qualquer cidadão português que se coloca nessa posição de guardar essa história portuguesa, essa história grandiosa. E, na minha interpretação, o marinheiro é o próprio Portugal, é a própria nação, né? Que é ele que invade a história das veladoras. Elas estão falando sobre si e, de repente, elas, se eu não me engano, é a segunda, ela para de falar sobre si e entra nesse sonho que quem comanda esse sonho é o marinheiro, né? Então, Portugal, essa nação grande que coloca as suas embarcações para ir chegar em outros lugares, chegar em novos portos, né?
Até teve uma relação que a Raquel estava trazendo ontem, desse mar, desse medo desse mar, a ideia da fantasia que a gente não conhecia, o que estava para além da nossa linha, né, horizontal do mar. Então, a gente tinha monstros, essa ideia toda da aventura, do português que sai do seu lugar para encontrar alguma outra coisa. E que ele não se identifica nesse lugar, porque essas colônias, elas não são seu lugar de moradia, não são seu lugar de origem. É um lugar onde eles vão montar uma empresa que precisa ter um retorno financeiro. Então, para mim, fica bem marcada essa ideia desses personagens. E ainda sobre o lugar, uma coisa que me chama muita atenção, se a gente está falando de um castelo de final de Idade Média, começo de Idade Moderna, a gente está falando também de renascimento cultural. Renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento econômico, né, comercial também. E ele vai falar de uma simetria. Então, ele descreve o quarto com aquela mulher morta no meio, ele tem tantas tochas, a mulher está em tal lugar, a gente tem uma janela que é a única visão entre o interno e o externo. E uma das características do renascimento cultural é a questão da simetria, é a busca de um equilíbrio, de uma realidade, usando bastante da racionalidade. Então, ele não descreve as emoções dessas pessoas que estão ali, mas ele descreve exatamente o lugar que elas ocupam dentro daquele espaço, né? Que eu posso entender como um território também. E ainda sobre as veladoras, quando a gente está pensando nesse momento de 1915, tem uma introdução de um moço chamado Marcos Lopes, que ele vai falar o seguinte, que o conceito de um lugar comum leva a gente para essa tradição ocidental. Ou seja, eu estou confortável com aquilo que eu conheço, né? E Portugal tem muito disso, de voltar para trás, olhar para esse passado de um lugar que eu conheço, porque agora, 1915, eu já não tenho o mesmo lugar, eu já não tenho a mesma ação desse Portugal imperial, né? E aí a gente pode entrar, inclusive, tem um momento que ele fala dos espelhos, e eu achei interessante que o lance do espelho, ele vai trazer para a gente uma reprodução da nossa própria imagem. Então, quando eu penso que Portugal sai do seu lugar e ocupa, invade territórios que já tinham outros habitantes, que suas culturas e seus idiomas são desconsiderados, então eu estou replicando a minha própria forma de ser, de pensar em outros lugares, né? Nessas colônias, nesses impérios ultramarinos. Então, a gente pode fazer essa relação. Eu acredito que Fernando Pessoa, muito mais especificamente, quando ele fala da meninice dele, ele nem está falando necessariamente desse lugar do além-mar, mas está falando também dessa questão do império inglês que coloca algumas sanções e faz com que, a partir de 1890, Portugal tenha uma crise financeira muito forte. E aí, de repente, ela se vê na Primeira Guerra Mundial, não sendo um país que participa efetivamente no sentido de seu território ser ocupado, mas ele envia tropa, ele envia alguns insumos e entra como apoiador da França, que é um dos grupos que estavam lutando contra a Alemanha, né? Então, a gente vai percebendo o quanto a gente pode contar a história de um país, a história de um povo, dentro da narrativa de um autor, mesmo que ele não tenha deixado isso explícito, né? No caso do Fernando Pessoa aqui com o Marinheiro, a gente pode pensar em 3 momentos diferentes. A gente pensa em colonização, grandes navegações, pensa no final do século XIX e pensa nessa publicação já no século XX, um dos maiores conflitos mundiais. Nossa, eu acho muito legal você trazer tudo isso, porque eu particularmente não fazia ideia, né? Quando você pega o Marinheiro para ler, ele é um livro relativamente curto, que você olha e fala, é uma história simples, são 3 veladoras em volta de uma quarta, né? De uma quarta moça. E aí você traz todos esses contextos por trás que a gente só olhando ali não imagina. Então, esclarece muitas coisas. Eu acho que a gente consegue já fazer algumas relações ali com alguns pontos que a gente leu no livro, que agora fazem sentido diante desse contexto que você traz, que era o que Fernando Pessoa estava vivendo naquela época, que Portugal, né, estava vivendo. Eu até diria que para os estudantes, ou para quem estiver aqui assistindo a gente, que é sempre muito bacana que você faça uma leitura do texto, mas que você depois, normalmente a gente pode fazer 2 leituras, né? Uma leitura rápida e depois você faz uma pesquisa e volta nesse texto.
quando você retorna sabendo quem é o autor, qual era o contexto em que ele vivia, de repente qual é a intenção que ele tinha com aquela obra, se alguém de repente encomendou ou não, em que veículo de comunicação foi publicado, isso pode dizer muito das intenções que aquela obra foi colocada e conta bastante do cenário político e social, né? Sem dúvidas, sem dúvidas, achei extremamente válido. E com tudo isso que você disse, com tudo que a Raquel já tinha falado, eu acho que falta a gente entender um pouco por que essa obra é considerada um clássico e por que ela está sendo cobrada agora pela Unicamp. Então, Raquel, você consegue trazer um pouco disso para a gente? Eu consigo pensar em alguns motivos, né, pelos quais a gente pode considerar, então, Marinheiro um clássico. O primeiro, como você falou, Aline, no início, né, da nossa conversa, o Fernando Pessoa é um dos maiores autores de língua portuguesa. Então, a obra dele é muito conhecida, é muito celebrada, não só em Portugal, aqui no Brasil também e no mundo inteiro. Então, ele ficou muito conhecido principalmente por uma inovação poética, que é a criação de heterônimos. Né? Então, a Aline até mencionou Alberto Caeiro, Ricardo Reis, né? São nomes que são obras escritas pelo Fernando Pessoa, mas assinadas por um heterônimo, né? O que é isso? Não é só um pseudônimo, ele não só colocou um outro nome que não seja o dele, ele criou uma persona autor, né? Então, ele criou uma outra forma de escrever, com visões de mundo, com ideais, com valores que são defendidos, como se ele estivesse se desdobrando em eus diferentes. Então, isso é muito rico, isso faz com que a obra de Pessoa realmente seja algo inovador e que é realmente interessantíssimo. Então, esse é um dos motivos, é uma das obras do Fernando Pessoa. Como a Aline falou, ele é muito mais conhecido pela obra poética, então eu acho que por ser um texto dramático de Pessoa também tem esse destaque, também faz com que esse texto seja importante para a gente conhecer uma outra face, né, de um autor que, na verdade, é muito versátil, que não escreveu só textos líricos. Além disso, esse texto foi publicado, então, como também a gente já falou, né, na revista Orfeu, em 1915, e essa revista ela é um grande marco do modernismo na literatura portuguesa. A gente tem só 2 edições, eles acabaram cancelando a revista antes da 3ª edição, então são só 2 números, né, com textos, mas são textos que inspiraram todas as obras que vieram depois no modernismo português, né, grande parte dessas obras. Então, isso também torna esse texto muito interessante. E no Marinheiro, a gente consegue ver muito claramente aquela transição entre o simbolismo, que era o movimento literário, então, que estava mais em voga, né, em mais destaque em Portugal, e o modernismo, nessa transição. Então, é um texto que ele tem características do simbolismo, né? Ele tem um caráter filosófico muito forte, toda essa ideia dos devaneios, dos sonhos. A gente se sente sonhando lendo o texto, né? A gente entra nesse mundo dos sonhos também. Então, tem características simbolistas, mas também tem aquelas transgressões típicas do modernismo. Então, um exemplo de transgressão que a gente viu é o fato das personagens não terem nomes, né? Que é algo tão próprio do texto dramático, é só numeração. Então, essa já é uma transgressão. Outra transgressão é que aqueles textos que situam o leitor, por mais que fale para a gente que é um castelo, fala que o quarto é circular, ainda não situa muito bem no tempo e espaço. A gente não consegue falar em que época se passou essa história, onde que é esse castelo. Então, assim, fica faltando um pouquinho ali. Então, causa um certo estranhamento. Além disso, é uma peça de teatro que muito se assemelha à poesia, né? Justamente por ter esse caráter simbolista, né? Essas características de trazer muito as sensações daquelas donzelas, aquelas conversas que começam, mas não necessariamente elas terminam, né? Tem todas essas dúvidas existenciais que elas trazem, que acabam passando para a gente também. Então, é um texto que é fortemente poético, então a gente consegue entender a importância, né, do marinheiro. E para falar brevemente de uma última transgressão que eu acho muito interessante, a obra se chama O Marinheiro. E se alguém fala para você, você tem que ler uma peça que se chama O Marinheiro, o que você imagina? Tem um marinheiro na história e o marinheiro é o personagem principal e ele faz parte dessa ação dramática. E não, o texto frustra um pouco a gente nisso, porque o marinheiro, ele não é um personagem em cena,
ele é um personagem que aparece mencionado. Quando a segunda donzela conta um sonho, ela sonhou com o marinheiro e ela está conversando com as outras duas moças ali no velório, e ela conta nesse sonho que sonhou com o marinheiro, que sonhava com outro país. Então é curioso também que o personagem título, ele aparece muito brevemente e ele é, na verdade, o personagem do sonho da personagem em cena. Sim. É muito curioso, né? Muito curioso como o Fernando Pessoa traz isso para a gente. E agora a gente está caminhando já para o nosso encerramento. Antes, eu queria que vocês pudessem falar em breves palavras qual foi o que essa leitura despertou em vocês. Então, Raquel, quando você estava lendo ali o Marinheiro, o que você sentiu? Bom, eu gosto muito de ler Fernando Pessoa, né? Conhecia muito mais a obra poética dele também, né? Mas ler essa peça, para mim, ela despertou realmente um autoconhecimento, eu acho, porque quando as donzelas trazem aquelas questões existenciais, quando elas ficam se perguntando o que é realidade, o que o passado diz sobre mim, como que eu sei se eu estou sonhando ou se está acontecendo, né? Como é que eu consigo diferenciar o sonho de uma lembrança? Então, eu acabei me identificando muito com isso, e ler essa obra acabou sendo uma viagem de introspecção. Então, me deixou com muitas perguntas, eu ainda não tenho resposta. Eu não sei se eu vou ter respostas para essas perguntas, eu acho que isso é parte da delícia, né, de embarcar nessa aventura. Sim. Que é ler o Marinheiro, mas para mim foi muito gostoso, assim, de também trazer essas questões e ficar me perguntando da mesma forma como as donzelas se perguntam na peça. Bacana, obrigada. Em breves palavras também, Renata, e você, o que o Marinheiro despertou em você? Olha, a sensação que eu tive, na verdade, ela me prendeu na contracapa. Não sei se é contracapa, na folhinha ali no comecinho, né? Que vira ali no livro. Na orelha. Na orelha. Obrigada, gente. E lá, eu vou precisar ler esse trecho, porque lá falava assim, né? O autor definia o teatro estático como apresentar inércias, isto é, revelar as almas naquilo que elas contêm e que não produz ação. E nem se revela através da ação, mas que fica dentro delas. Eu achei isso tão bonito, porque a gente vai percebendo isso ao longo do texto, porque as pessoas estão pensando sobre si, né? A todo momento esse lance do passado, mas o quanto é sensível quando a gente percebe que a gente não consegue conhecer as pessoas de olhar, a gente não consegue saber o que elas são, o que elas fazem, de olhar para alguém, né? Então, essa coisa de saber que a gente pode surpreender o outro, porque o outro também não me conhece tanto quanto ele acha, e que muitas vezes nem eu mesma me conheço, né? Até tem um momento em que uma das veladoras se pergunta, mas quem nós somos? E a gente foi alguma coisa? Sim. Isso me traz uma coisa de história muito forte, que se mistura com essa ideia de fantasia, que para mim é muito sobre a memória, porque em história a gente tem o que anda junto, né? História e memória, mas elas são diferentes, embora uma precise da outra, porque as memórias coletivas ou individuais, elas são usadas como fonte de estudo para a história. Aí, pensando, reconstruir é uma palavra que a gente não gosta muito em história, mas que produz conhecimento histórico que a gente tem acesso para entender a realidade de hoje, né? Então, esse foi uma sensação que ficou comigo, do quanto a gente pode se revelar naquilo que os outros não veem e que às vezes nem mesmo a gente, né? É muito bacana. Eu acho que a mensagem que a gente tira daqui é que é um livro intenso, um livro muito interessante, mais complexo do que aparenta ser, mas que tem umas mensagens aí muito interessantes, né? Acho que leiam o Marinheiro, que vocês vão entender do que a gente está falando aqui. Eu quero agradecer muito você que está aqui com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Agradeço muito a professora Raquel, a professora Renata, por essa conversa extremamente proveitosa que a gente teve hoje sobre o Marinheiro, assim como o Lucas, que está aqui fazendo a nossa interpretação em Libras, auxiliando a tornar a nossa transmissão mais acessível. Se você gostou desse vídeo, não perca as nossas próximas transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os vídeos vão ser lançados na primeira terça-feira do mês, aqui no canal do Senac São Paulo no YouTube. Então, se você ainda não segue o nosso canal, comece a seguir, ative o sininho para receber todas as notificações e não perca as nossas próximas transmissões. No próximo mês, a conversa será sobre o livro Angústia, de Graciliano Ramos. E, se você quer saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, você também pode acessar o site www.sp.senac.br.
sp.senac.br/ensino médio. Como nós estamos aqui falando de um livro, de leitura, de literatura, e eu sou bibliotecária, eu obviamente vou falar também das bibliotecas que o Senac possui, que são muito mais que livros, né? São diversos serviços, ambientes, interações e tudo à disposição dos nossos alunos, funcionários e também da comunidade. Então, se você quer conhecer uma das nossas bibliotecas, venha nos visitar. Vai ser um prazer receber todo mundo. E para conhecer mais, para saber mais a respeito das nossas bibliotecas e saber qual a unidade é mais próxima de você, você também pode consultar o nosso site, que é o www.sp.senac.br. Todos os links que eu mencionei estão aqui na descrição desse vídeo, então é só dar uma olhadinha ali, tá? O projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. Eu agradeço todo mundo, agradeço novamente os nossos convidados e até mais!